Nossas vidas. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia nesse momento, ou ligar ela se você está no celular. Lucas capítulo 18. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Quero ler com você dos versículos 9 a 14. Enquanto você abre aí, o que esses versículos estão mostrando é uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo sobre a oração. Nós temos aí no canal da igreja, nos estudos das parábolas, a gente já tem duas parábolas que tratam sobre a oração. É a parábola da viúva persistente, do amigo insistente, e cada uma dessas parábolas tem uma ênfase, um destaque que o Senhor Jesus Cristo está dando, mas especialmente mostrando a importância da gente chegar diante do Senhor, da gente trazer nossas orações, mostrando quem Deus é, como Ele está na expectativa de nos ouvir, de nos atender, de nos responder. Mas essa parábola que Jesus vai apresentar agora, ela é uma parábola que Jesus está realmente fazendo uma confrontação, porque ela está falando muito sobre nós, sobre nosso coração. Então ele vai apresentar dois modelos chocantes de oração. Olha como é que Jesus começa no versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o Senhor Jesus Cristo está apresentando esses dois modelos aqui, que eu estou chamando dois modelos chocantes de oração. Mas por que eles são chocantes? Qual é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo? Então vamos começar olhando aqui, primeiramente, a oração do fariseu. E o que eu quero que você preste bem atenção, para a gente poder aproveitar bem o ensinamento daquilo que Jesus está dizendo, é que nós somos tentados de maneira sutil para ficar bem impactado pela postura do fariseu. Nota, primeira coisa, o fariseu posto em pé. Então a postura dele, segundo, pela atitude, orava de si para si mesmo, e também pelo conteúdo da oração. E aí você tem a maneira como ele fala, né? Ó Deus, graças te dou porque não sou como. Então nós temos esses 3 elementos na oração dele. Mas o que é chocante não são realmente essas questões. Ou seja, deveria ser chocante, mas não é. O fariseu se comparar aos pecadores piores do que ele. Deveria ser chocante para nós olhar e ele está orando e está se comparando com outros, mas não é essa a questão mais profunda. É como se nós fôssemos uma árvore e aqui nós temos os frutos. Então as palavras do fariseu nada mais são do que frutos de um problema mais profundo, que é o problema do coração do fariseu. Lembra que Jesus já falou que a boca fala o que o coração está cheio? Lembra disso? Então, do que está cheio o coração do fariseu? É isso que a gente precisa entender. A gente descobre o que está cheio o coração dele por aquilo que ele fala. E o que ele está dizendo, essa comparação com os piores pecadores não deveria nos chocar, embora nos choca, porque muitas vezes nós somos tentados a fazer a mesma coisa. Para aliviar nossa consciência, quantas vezes nós somos tentados a apontar para alguém que avaliamos ser mais injusto do que nós? As crianças fazem isso. Quando as crianças estão brincando e uma delas faz uma arte, você pergunta: você fez isso? Mas o meu irmão faz aquilo, minha irmã faz aquilo. Como adultos, nós talvez pensamos: eu acho que eu vou para o céu porque eu não sou tão ruim quanto. Nós temos a tendência de nos comparar com os que são mais injustos do que nós, para não parecer que nós somos tão injustos assim. O problema é que Deus ele não nos compara uns com os outros. Ele não nos compara pelo pior dos modelos. Ele nos compara com o melhor dos modelos.
O desafio de Deus é nós olharmos para Cristo e vermos a nossa vida à luz do modelo de Deus que é Jesus Cristo. Então esse não deveria ser um choque para nós, porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós não falamos isso com nossos lábios, mas é isso que muitas vezes está dentro da nossa mente. A segunda coisa que é chocante na oração do fariseu é que ele enumera as suas boas obras na sua oração. Mas isso não deveria ser chocante para nós, porque nós temos a mesma tendência. Nós temos a mesma tendência de, quando estamos pensando no serviço de Deus, de fazer listas, de catalogar, de elencar as coisas boas que nós temos feito. Talvez você está fazendo isso nesse momento. Mas eu faço isso na igreja, eu sirvo dessa forma, eu testemunhei para 3 pessoas essa semana. Então, quando estou orando para Deus, eu estou pensando, olha quantas coisas eu tenho feito de bom, então Deus atende minha oração pela minha justiça. E esse é o grande ponto, esse é o grande problema da oração do fariseu. Essas questões que ele está falando são frutos que estão saindo do problema mais interior desse homem. O problema, o que torna as suas palavras chocantes, o que deveria nos chocar, é que ele está dizendo essas coisas para Deus. O Deus que conhece quem nós somos de modo completo. O Deus que conhece os mais profundos recantos dos nossos corações. Isso é uma coisa muito boa, porque nós sabemos que estamos diante de um Deus que nos conhece profundamente. E isso é uma coisa maravilhosa. Porém, ao mesmo tempo também, nós precisamos lembrar com quem nós estamos falando, porque não tem nada que nós possamos esconder, que Deus não possa saber de nossas vidas. O problema do fariseu é que ele está se sentindo muito confortável na presença de Deus. Ele está profundamente convencido de que ele é um homem justo e o grande problema, ele merece estar ali. Ele está chegando diante de Deus e está apresentando a sua lista, mostrando a sua justiça diante de Deus. Então, por isso que eu comecei dizendo, eu quero que você preste bem atenção para entender bem o que Jesus está ensinando nessa parábola para os seus ouvintes religiosos. E não só para eles, mas para todo o povo, para os seus discípulos, para nós também. Qual é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo? Esse homem, nessa parábola, esse fariseu, ele é aquilo que muitas vezes nós fazemos na oração. A tendência que nós temos em nossas orações. Jesus, ele está ilustrando o perigo da autoconfiança. Isso é o que está lá no fundo do coração desse homem. As suas palavras estão simplesmente revelando a sua própria confiança, a sua autoconfiança. Talvez você está dizendo, Rodrigo, mas como é que você pode dizer isso, afirmar isso? Olha comigo de novo o versículo 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Você notou aí? Jesus está mostrando o perigo que nós precisamos ter quando nós começamos a achar que nós estamos muito confiantes. Se eu pudesse colocar em outras palavras o que o fariseu está realmente dizendo aqui, ele não está dizendo isso diretamente, mas em outras palavras o que ele diz é, Deus, eu não preciso de você. Deus, eu não preciso da sua compaixão. Eu não preciso do seu perdão. Eu não preciso do seu fortalecimento, porque eu consigo andar com as minhas próprias forças. Eu não preciso da sua sabedoria, porque eu tenho entendimento para tomar as decisões corretas. Eu não preciso da sua ajuda, porque eu sei o que eu devo fazer. Deus, eu estou indo muito bem sozinho, eu estou indo muito bem, obrigado. É isso que ele diz nessas palavras. Eu faço, nota os verbos, Deus, te dou graças porque eu não sou como, eu não faço isso. Por quê? Porque eu faço o que é correto. Eu tenho as atitudes que eu devo ter. Então, ele se considerava extremamente seguro de si mesmo. Então, esse é o grande perigo na autoconfiança. O que essa pessoa basicamente está dizendo, o que o fariseu está dizendo, é que ele não precisa de Deus. Então, na realidade, o que esse fariseu está fazendo? Ele não está fazendo uma oração. O que ele está fazendo é um pronunciamento religioso, até diria, até um pronunciamento falso religioso. Porque com as palavras ele diz as palavras certas.
mas o problema é o coração. Onde está o coração desse homem? Ele está na sua própria autoconfiança. Como Jesus diz, na sua confiança própria. Esse é o primeiro modelo chocante de oração. Agora, como é que é a verdadeira oração? Jesus, então, ele apresenta o segundo modelo. E aí nós temos a oração desse cobrador de impostos, desse publicano. E nota o que ele diz agora, no versículo 13. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em outras palavras, ó Deus, que eu encontre favor diante do Senhor, que eu possa encontrar misericórdia, que eu possa encontrar a graça do Senhor. Essa segunda oração que Jesus está usando na parábola, ela ilustra aquela que nós devemos ter, aquela que destaca um profundo senso de urgência, um profundo senso de quebrantamento. Para ilustrar isso, os puritanos, eles chamavam a oração, o tempo de oração, de um tempo de importunação. Pode ser uma palavra meio estranha, né? Será que está importunando Deus? Mas a ideia aqui é que todo filho e toda filha de Deus, ele precisava ter um tempo para reconhecer a sua real necessidade, a sua real condição problemática, ou seja, o reconhecimento de que sem a graça de Deus, sem a cruz do Calvário, nós estamos perdidos. Então orar, ele traz dentro de si aquela semente que eu preciso sempre lembrar, que eu sou uma pessoa que está clamando por socorro, estou clamando pela ajuda de Deus, e nós só podemos chegar diante de Deus como resultado da sua maravilhosa graça. É isso que está acontecendo com esse publicano aqui. Ele sabe que ele só está ali podendo falar com Deus por causa da cruz de Cristo. Ele sabe que ele está ali por causa da misericórdia e da graça de Deus. Alguns estudiosos, alguns eruditos até acreditam que quando ele fala: ó Deus, sê propício a mim, pecador, na verdade, nesse momento, a oração dele é a oração de salvação. Ele está dizendo: Deus me salva, Deus me resgata. Então, talvez essa é uma boa oração, se você ainda não fez ela, para você falar com Deus. Eu acredito que Deus, ele responde nossas orações, pela sua misericórdia e graça, até de pessoas que ainda não conhecem Ele como Salvador. Mas o propósito da resposta de Deus é nos ajudar a levar a vida dessa pessoa para que ela entenda Deus como seu Salvador, não simplesmente para a fé temporária, não só para resolver problemas da vida, e Deus é tão bom que resolve, mas para resolver o nosso maior problema, que é nosso relacionamento eterno com Ele. Porque as coisas dessa vida vão passar, as coisas dessa vida, os problemas, a saúde, muitos dos nossos pedidos são coisas temporais, mas o nosso relacionamento com Deus para a eternidade é algo que nunca vai acabar. Então, essa é uma boa oração, se você ainda não fez. Por que não dizer para Deus: Senhor, me salva, seja o meu Salvador. E o reconhecimento em nosso coração, em todas as nossas outras orações, se você já fez isso, de sempre lembrar que é a graça de Deus que abre os nossos olhos, que abre nosso coração para receber a verdadeira ajuda que nós precisamos, de que Deus é o único que pode nos socorrer. No ensinamento de Jesus, o que ele está querendo dizer então? Que a verdadeira oração, ela é motivada por esta graça, a graça que reconhece a necessidade, a graça que reconhece a dependência. Então, se o problema do fariseu era a autoconfiança, e Jesus está falando que isso é um problema, ele está mostrando que no caso do publicano, a oração, ela sempre precisa ter um elemento de dependência. Oração, ela não é o anúncio da nossa retidão pessoal, mas é como o desse publicano, é um clamor, é um grito de socorro, é um socorro que estende a mão e busca a mão do Senhor para resgatá-lo, para salvá-lo, para encontrar nele a segurança e a ajuda que ele precisa. Então a minha pergunta hoje é bem simples: você já orou hoje? Você orou como o coração do publicano? Ou você tem orado como as palavras do fariseu?
Nós podemos mudar. Você pode mudar. Nós podemos nos aproximar mais de Deus. Comece para depender mais dEle. E isso começa até mesmo com as nossas orações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por nos ensinar que oração é um abandono da nossa justiça e admitir a necessidade de perdão e também de descansar na graça de Jesus, o seu Filho, pois é em nome dele que nós oramos. Amém.